Será que você realmente precisa acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã ou até mesmo 4 horas da manhã para você poder ter a sua máxima produtividade na sua manhã e no seu dia? É justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Se você realmente precisa acordar cedo e, se por acaso você precisar acordar cedo, como fazer isso? Então, vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo. Aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é: acordar cedo realmente te ajudará a despertar o seu lado produtivo? Isto é, acordar cedo vai te ajudar para que você utilize o tempo a seu favor? Pessoal, antes da gente falar realmente, responder a essa pergunta sobre se acordar cedo vai te ajudar a despertar o seu lado produtivo, antes de mais nada é importante a gente compreender que, inclusive, já é um bom ponto de insight a pessoa já ela ter esse porquê, né, acordar cedo. Muitas pessoas querem acordar cedo justamente para poder ter produtividade. Então, ter esse porquê é um sinal que a pessoa já está refletindo e já está se questionando sobre uma razão para que ela acorde cedo. Isso já é um bom ponto aí da jornada. Mas, antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um estudo que é recente, que inclusive muitos especialistas em relação à gestão do tempo estão compartilhando, que é cronotipo. Então, existem 3 tipos de cronotipo e que é importante você compreender o que são cronotipos, qual é o seu cronotipo, para daí depois a gente começar a refletir juntos sobre se acordar cedo é importante. E a resposta, e quem vai realmente descobrir essa resposta, se acordar cedo é importante ou não, não vai ser eu que vou te dar essa resposta, mas sim você mesmo vai chegar a refletir sobre isso e decidir se acordar cedo é importante para você ou não, ou mais especificamente para você que quer despertar o seu lado produtivo. E se depois você decidir, olha, eu realmente cheguei à conclusão que eu tenho que acordar cedo, eu preciso acordar cedo e isso é importante para mim e para minha jornada para despertar o lado produtivo, aí eu vou compartilhar com você realmente como acordar cedo de fato, como criar esse tipo de hábito. Então, voltando aqui na questão do cronotipo, primeiramente, o que seria cronotipo? Depois, inclusive, você pode pesquisar sobre isso, caso você queira se aprofundar em cronotipo, mas toda vez que eu falar sobre sono ou esse assunto de acordar cedo, é importante mencionar o cronotipo. E nós temos 3 tipos de cronotipo, mas antes, o que seria o cronotipo em si? Bom, primeiramente nós temos um ciclo circadiano. O que seria isso? Os nossos antepassados, eles tinham uma rotina, certo? Eles acordavam quando o sol nascia, batia aquela claridade no olho deles, eles já se levantavam e já iniciavam ali as suas caçadas durante o dia. E durante a noite, quando começava a escurecer, eles já começavam a se organizar para poder se preparar para poder dormir. E muitos desses hábitos e dessas rotinas que os nossos antepassados tinham, isso reflete ainda hoje na modernidade, na contemporaneidade. E a gente carrega conosco essa raiz biológica do que os nossos antepassados faziam. Então é muito comum, quando começa a escurecer, muitas pessoas já sentem uma vontade de dormir.
e a mesma coisa quando o Sol nasce. Então a gente tem um ritmo biológico, certo? E esse ritmo biológico, existem vários ritmos biológicos no nosso corpo, mas um dos ritmos biológicos é o ciclo circadiano, tá certo? Que é responsável por regular os aspectos relacionados ao nosso sono, certo? Os horários de dormir e o horário de acordar. Baseado nisso, baseado nesse ciclo circadiano, surge o cronotipo, que seria uma predisposição que as pessoas têm para determinados horários. E o que seria isso? Existem pessoas que têm muita energia quando elas acordam. Então, tem pessoas que acordam cedo e essas pessoas têm muita energia. E elas usam essa energia para poder realizar as tarefas e os projetos do dia. Mas existem pessoas que, quando elas acordam cedo, ou acordam não tão cedo assim, mesmo assim elas acordam cansadas, elas acordam sem energia. Tem pessoas que têm mais energia no período da noite. Então, em relação a esses picos de energia e esses picos de cansado, a gente tem o nome de cronotipo. E as pessoas têm predisposições diferentes. Então, por exemplo, você às vezes pode ter tentado acordar às 5 horas da manhã. Né? Você às vezes olhou para o lado e viu que um amigo acorda às 5 horas da manhã, ou um vizinho acorda às 5 horas da manhã, ou uma pessoa que você admira, você descobriu que ela acorda às 5 horas da manhã, e você gosta, baseado nisso, você se inspirou nessas pessoas e decidiu acordar cedo também, mas você não acorda com aquela energia que essas pessoas manifestam que elas têm quando elas acordam. E é bem provável que talvez o seu cronotipo seja outro. A mesma coisa, tem pessoas que compartilham que têm muita energia no período da noite. Elas reforçam a seguinte ideia: olha, quando eu chego em casa por volta de 7, 8 horas da noite, eu tenho muito mais energia à noite, antes de dormir, do que pela manhã. Pela manhã eu já acordo cansado, então muitas pessoas relatam isso. Inclusive, assim como também muitas pessoas têm dificuldade para poder acordar cedo. Então, baseado nessa ideia do cronotipo, não existe realmente uma definição de horário que seja realmente definitivo para todos. Ou seja, a ideia de todo mundo acordar às 5 horas da manhã tende a ser uma ideia limitada, porque as pessoas são diferentes. Elas têm um ciclo circadiano que, apesar de ser biológico em geral, as pessoas têm cronotipos diferentes. Então, quais são os 3 tipos de cronotipo e qual será que é o seu? Bom, os 3 tipos de cronotipo são: o primeiro tipo é o cronotipo matutino, o segundo tipo é o cronotipo vespertino e o terceiro tipo é o cronotipo intermediário. O cronotipo matutino é aquela pessoa que, a pessoa que tem esse tipo de cronotipo é aquela pessoa que tem energia quando ela acorda cedo, ela acorda pela manhã. No caso, normalmente ela acorda aí por volta de 6 horas da manhã ou um pouco antes disso, e ela tende também a ir dormir mais cedo, por volta aí de 9, 10 horas da noite, para acordar normalmente esse horário. E reflita se você se encaixa nesse perfil, que vai dormir mais cedo e acorda normalmente nesse horário, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ou às vezes até mais cedo. E você tem energia logo pela manhã, logo cedo. O segundo tipo de cronotipo é o cronotipo vespertino. Esse segundo tipo, as pessoas que se encaixam nesse perfil, elas vão se aquecendo ao longo da manhã, ao longo do dia. Então não é que elas acordam mais cedo. Elas começam a se aquecer ali por volta das 7, 8 horas da manhã, 8 e meia.
elas vão se aquecendo ao longo do dia e ali elas vão tendo energia. Elas tendem a dormir um pouquinho mais tarde, mais de 10 horas da noite, 11 horas, e costumam acordar aí por volta de 7, 8 horas, 8 e meia da manhã. E por último, a gente tem um terceiro tipo de cronotipo, que é o cronotipo, esse que eu compartilhei, né, foi o intermediário. O intermediário são pessoas que vão se aquecendo ao longo do dia. E agora vamos para o, de fato, o vespertino. Eu acabei confundindo, né? Mas o vespertino são pessoas que têm maior pico de energia à noite, tá certo? O intermediário são pessoas que vão se aquecendo ao longo do dia. E o matutino são pessoas que realmente têm maior energia acordando cedo. O intermediário eles vão se aquecendo. E o outro tipo é o tipo vespertino, que são as pessoas que têm pico de energia no período da noite. E aí elas vão dormir um pouco mais tarde e como elas vão dormir tarde, consequentemente elas também vão acordar mais tarde. Depois das 9 da manhã, tá certo? Vão acordar depois das 9 da manhã, porque elas vão dormir também depois da meia-noite, que é muito comum. Então, baseado nisso que eu compartilhei com você, você pode já começar a refletir sobre qual que é o seu cronotipo. Então, você costuma dormir mais tarde, você costuma dormir mais cedo e acordar mais cedo? Ou você costuma dormir não muito cedo, mas também não muito tarde, então, consequentemente, você não acorda nem muito cedo nem muito tarde? E por último, o vespertino. Você costuma ir dormir tarde e, consequentemente, você acorda tarde. Então, procure refletir sobre isso, sobre qual que é o seu cronotipo. É importante que a gente não confunda qual é o nosso cronotipo com, de fato, uma vontade que as pessoas não têm de realmente acordar cedo, né? Uma coisa é a pessoa não ter vontade de acordar cedo, a outra coisa é o cronotipo da pessoa. Tá tudo bem, algum dia a gente está muito cansado devido a um trabalho que a gente realizou, mas é importante você refletir com calma quais os momentos que você tem maior energia. E você pode experimentar por você. Você dorme mais tarde e experimentar por você, definir horários e por aí vai. Agora, é importante ressaltar a questão do clube das 5 da manhã, certo? Baseado nessa ideia do cronotipo, isso já começa a compartilhar a ideia de que o clube das 5 da manhã, ou vários clubes que existem por aí sobre as pessoas, para incentivar as pessoas a acordarem cedo, não é para todos essa ideia de acordar cedo. Acorde às 5 da manhã, acorde às 6 da manhã, acorde às 4 da manhã. E esse tipo de iniciativa, esse tipo de proposta pode até ser relevante, mas ela é relevante para um grupo específico de pessoas, mas não para todas as pessoas, já considerando e fundamentando o fato de que as pessoas têm cronotipos diferentes. Então, essa ideia de acordar às 5 horas da manhã e fazer parte de um clube das 5 da manhã é uma ideia mais específica para quem faz parte do cronotipo matutino. As pessoas que realmente vão dormir cedo e, consequentemente, elas acordam cedo e têm energia no período da manhã, tem energia logo cedo. E eu gosto muito do livro O Milagre da Manhã, que foi realmente do Elrond, e nesse livro, O Milagre da Manhã, onde compartilhado algumas práticas para a pessoa poder realizar, e é um livro que realmente é o alicerce aí para essa ideia de acordar às 5 horas da manhã. É um livro que eu gosto bastante, inclusive um dos princípios que eu compartilho, o princípio do ritual. Ele é inspirado justamente nesse livro, só que é importante você tomar cuidado no sentido de que não necessariamente você precise acordar às 5 horas da manhã, tá ok? E
Agora, vamos refletir então com calma sobre essa questão sobre acordar cedo ou não, se você deve ou não acordar cedo. Então, para você tomar a sua decisão se você vai decidir acordar cedo ou não, você, primeiramente, é recomendado que você leve em consideração esse aspecto dos cronotipos. Reflita com calma sobre qual que é o seu cronotipo. Talvez você já siga realmente o seu cronotipo, certo? E você já começou a compreender, olha, eu tenho mais energia quando eu acordo, eu tenho mais energia e eu vou esquentando ao longo do dia, ou eu tenho mais energia à noite. Baseado nisso, você já vai começar a compreender qual que é o seu cronotipo. E se não era claro para você essa ideia, foi importante então, já esse início de episódio, para você começar a refletir e a se questionar em relação a isso. Outro aspecto importante em relação a acordar cedo é que o sono ele tem que ser uma prioridade, certo? Acordar cedo pode sim ser uma proposta interessante, mas o importante, sem sombra de dúvida, é o sono, tanto em aspecto de qualidade, mas também em aspecto de quantidade, qual a duração do seu sono. Então, segundo a ciência, inclusive tem um bom livro sobre o sono que exemplifica os benefícios de dormir bem e também os malefícios da privação de sono, que é o livro chamado Por que Nós Dormimos? Uma nova ciência sobre o sono. E baseado nesse livro e em vários outros estudos, o recomendado é você dormir pelo menos 7 horas por noite. Entre 7 a 9 horas por noite. Então, por exemplo, você pode experimentar por você. Você dorme 7 horas por noite. Você acorda bem, esse sono está te recuperando? Ótimo. Caso contrário, você pode experimentar dormir 7 horas e 30, 8 horas por noite, 8 horas e 30 ou 9 horas por noite. E você pode refletir e experimentar por você a quantidade de sono que para você tende a ser ideal, certo? Eu costumo dormir 7 horas por noite. Essa é uma quantidade de sono que me recupera. Mas você é recomendado não dormir, né? Você e as pessoas de maneira geral, não dormir menos do que 7 horas por noite, tá certo? O sono é importante para nos recuperar. Descanso faz parte para você poder despertar o seu lado produtivo, para você poder realizar os projetos que você quer realizar. Você precisa ter energia. E o descanso, o sono, ele faz parte desse projeto pessoal para você conseguir realizar os seus projetos profissionais. Então, a duração do sono ele é algo importante. Então, independente de qual cronotipo você faça parte, se é o matutino, se é o vespertino ou se é o intermediário, dormir 7 horas por noite é algo que você vai precisar proteger. Então, para você poder melhorar o seu sono e nessa questão de acordar cedo ou não, é importante você definir um horário para dormir e um horário para acordar. E para você definir um horário para dormir e um horário para acordar, você tem que levar em consideração a duração do sono. Então, por exemplo, uma pessoa que decide acordar às 6 horas da manhã, é recomendado que ela vá dormir 10 horas da noite, caso ela queira dormir aí 7 horas por noite ou um pouco mais de 7 horas por noite, tá certo? Então, leve em consideração na hora de definir o horário que você quer acordar e o horário que você quer dormir, leve em consideração essa questão da duração do sono, a quantidade que você deseja dormir. Isso é de fundamental importância. Nessa questão, por que é tão importante você definir o horário para você acordar e um horário para você dormir? Porque o nosso cérebro ele gosta de hábitos, porque assim ele economiza energia. Toda vez que uma pessoa ela fica tomando a decisão, olha, hoje eu vou acordar às 6 horas,
amanhã eu vou acordar às 7 horas, depois de amanhã eu vou acordar às 5 horas, ou depois eu vou acordar às 10 horas da manhã. E aí ela define horários completamente desregulares, o horário que ela vai acordar, o horário que ela vai dormir. Nosso cérebro acaba gastando muita energia com essas tomadas de decisão. E o que ele busca é justamente criar hábitos, criar rotinas. E até para o seu próprio organismo, sua própria biologia, é importante também você definir horários específicos para você poder acordar e horários específicos para você poder dormir. Inclusive, talvez essa seja uma resposta pela qual você está sempre cansado, está sem energia, porque você muda constantemente os seus horários de dormir ou seu horário de acordar. Então, procure refletir com calma sobre isso e procure experimentar durante alguns dias, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Bom, baseado nisso, é importante agora compartilhar com você realmente a minha visão sobre essa questão, sobre realmente acordar cedo. Acordar cedo vai te ajudar de fato se você não faz parte de outros cronotipos, como por exemplo o intermediário ou o cronotipo vespertino. Porque muitas pessoas fazem parte do cronotipo vespertino e elas querem se esforçar ao máximo para poder realmente acordar cedo e pertencer ao grupo matutino. A mesma situação se aplica para quem faz parte do grupo intermediário e quer se aplicar ao cronotipo matutino. Então é importante você compreender qual cronotipo é o seu, se é o matutino, se é o vespertino ou se é o intermediário, e assim, consequentemente, você definir o horário que você vai dormir, o horário que você deseja acordar e procurar realmente aceitar qual cronotipo é o seu. Agora, nessa questão de acordar cedo, não é só a questão da decisão do horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar. Porque acordar cedo ou não, independente disso, o que vai fazer com que você desperte o seu lado produtivo é o que você vai fazer quando você estiver acordado, certo? Porque uma pessoa pode acordar 11 horas da manhã e mesmo assim ela despertar o lado produtivo dela. E mesmo assim ela ser muito produtiva nas tarefas dela do dia. A mesma coisa pode se aplicar para uma pessoa que acorda cedo. Ela pode realmente despertar o lado produtivo dela quando ela acorda. Só que tudo isso depende de quais tarefas a pessoa está realizando. Produtividade não é uma questão de quantidade, ou seja, quantas tarefas eu estou fazendo muitas tarefas. Produtividade não necessariamente é uma questão de quantas tarefas você está fazendo, mas sim quais tarefas você está realizando. É você selecionando a dedo o que é mais importante e o que é mais relevante para você. E o que define o que é mais relevante para você se baseia no seu propósito, nos seus valores e também com as metas que você deseja atingir para a sua vida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração em relação às tarefas que você vai realizar no seu dia. Então, acordar cedo não necessariamente vai te tornar mais produtivo, mas sim o que você faz quando você acorda cedo. E também não adianta uma pessoa acordar, por exemplo, 5 horas da manhã se a pessoa não dormiu direito. Ela dormiu menos de 7 horas por noite, ela está completamente exausta, completamente cansada, sem energia. E por mais que ela saiba quais tarefas fazer, a chance dela fazer a tarefa de uma forma que não fique bem feita a realização daquela tarefa tende a ser maior. Assim como também a chance da pessoa procrastinar pelo fato dela estar cansada também é maior.
Então, aí eu te pergunto, o que adiantou essa pessoa realmente acordar cedo? Então, a pessoa tem que proteger a qualidade do sono dela, a quantidade de sono, dormir pelo menos 7 horas por noite. E é importante a pessoa também definir horários que ela vai dormir e horários que ela vai acordar. É claro que existem sempre as exceções à regra, mas a exceção é quanto tempo eu vou dormir, certo? A exceção é dormir um pouco mais, a exceção é um evento que você vai de vez em quando, e para isso você dorme tarde, então consequentemente você acorda tarde, você sai um pouco fora ali do seu horário, mas a gente também tem em paralelo a isso a questão da regra. A regra é priorizar o sono. A regra é dormir em determinado horário e acordar em determinado horário. A regra é essa. Agora, de vez em quando, imprevistos acontecem e você vai ter que sair um pouco fora da sua rotina, o que é natural e normal de acontecer, tá ok? Agora, para você que definiu aí o horário que você quer acordar e o horário que você vai dormir, como que eu crio a rotina, Vitor, para mim conseguir dormir no mesmo horário ou acordar no mesmo horário? Independente se você vai acordar cedo ou não, como é que você faz para se ajustar para dormir no mesmo horário ou acordar no mesmo horário? Primeiro de tudo, a gente começa a jornada então com, de fato, a criação do hábito, que no caso é você definir realmente o horário. Então, se você definiu, então vamos lá, pega o seu celular e você vai no alarme. Lá no alarme do seu celular ou do aparelho que você utiliza como alarme para você poder acordar, você vai definir o horário que você quer acordar. Então, por exemplo, eu quero acordar às 6 horas da manhã, ou eu quero acordar às 7 horas da manhã, ou eu quero acordar às 9 horas da manhã. Aí você vai definir o horário que você deseja acordar. E você vai marcar para todos os dias da semana você acordar nesse mesmo horário, certo? Não só de segunda a sexta, mas sábado e domingo também, certo? É muito importante, como eu já mencionei, a criação do hábito. A rotina é muito importante para o seu cérebro. Outra coisa que você vai organizar dentro do seu alarme é você desativar o modo soneca. O modo soneca, ele tende a ser prejudicial e acaba com a sua energia antes mesmo de você se levantar da cama. Então, pensa no modo soneca como uma festa junina. Olha a cobra, é mentira, olha a cobra, é mentira, olha a cobra, é mentira. Essa é a mesma ideia do botão soneca. É para levantar, não é, para levantar, não é, para levantar, não é. E a pessoa, ela acaba realmente gastando energia nesse processo de desligar o botão soneca, levanta, desliga o botão soneca, volta para a cama. Quando o alarme tocar, levante da cama. E não fique pensando, conta 3, 2, 1 e levanta. Porque muitas vezes a pessoa ela fica pensando, ela fica tentando negociar com ela mesma. Ah, eu posso dormir um pouco mais porque ontem eu trabalhei um pouco mais. Então, às vezes a pessoa ela fica tentando negociar com ela mesma. Tá? Então, não tente negociar com você. O alarme tocou, vai lá e desliga o alarme. Tá ok? Então, em relação a essa questão da organização do alarme, defina o horário que você deseja se levantar, defina todos os dias da semana para acordar naquele mesmo horário e desligue o botão soneca, tá ok? Desligue o modo soneca. Além de você definir um horário para você poder dormir, um horário para você poder acordar, é importante você definir um horário para você poder dormir. Ainda mais se você está criando o hábito, pode ser interessante você definir um outro alarme para o horário que você vai dormir. Para você se lembrar que você tem que deitar em determinado horário para você poder acordar no horário que você deseja. Claro, antes de você definir o horário que você vai se deitar,
você vai utilizar como base o horário que você vai se levantar e utilizar também como base quanto tempo você deseja dormir, porque isso também é algo importante para você levar em consideração. Quanto tempo então você deseja dormir? 7 horas, 8 horas ou 9 horas por noite? Quanto tempo vai te recuperar de fato? E aí, você vai acessar o alarme do seu aparelho, e ali você vai escrever, você vai definir o tempo que você, o horário que você deseja ir dormir. É 10 horas da noite? É 11 horas da noite? É meia-noite? Defina o horário, tá ok? E defina isso também para todos os dias. Antes de dormir, uma outra sugestão para você é antes de dormir, você mentalmente vai fazer um exercício onde você mentalmente vai dizer para você mesmo: subconsciente me acorde, por exemplo, subconsciente me acorde às 6 horas da manhã. Subconsciente me acorde às 6 horas da manhã. Subconsciente me acorde às 6 horas da manhã. Você vai repetir essa frase durante 3 vezes. Você vai repetir isso por 3 vezes e você vai definir. Eu dei o exemplo de 6 horas da manhã, mas você pode utilizar o horário que você deseja acordar. Quando você faz isso, a chance de você acordar tende a ser maior. Experimenta aí e vê se vai funcionar para você. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Desejo que esse episódio esse tema proposto tenha aí suprido a sua expectativa em relação ao tema. E eu vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.